Então, é muito interessante, irmãos, que eu tenho visto que Deus ele tem dado muitas situações, né? Deus ele dá muitas situações para nós. Podemos exercitar a nossa fé. Diversos tipos de situações, irmão. Nós somos provados em situações, em momentos específicos. Né? Em momentos específicos. A nossa fé ela é provada em momentos específicos, em situações específicas. E muitas vezes a gente acaba falhando, né? A gente acaba falhando em alguns pontos. A gente acaba não tendo um entendimento correto de como lidar com certas situações, né? Então por isso a gente acaba falhando muitas vezes. Mas a vida é feita assim, né, irmãos? A vida, eu acho que a vida secular mesmo, ela é feita também assim, de momentos, de escolhas. E a fé também ela é feita assim, né, irmãos? Ela é feita de momentos e de escolhas. E sabe por que é necessário a tribulação, a provação? Ela é necessária para que você seja aprimorado, para que você seja purificado. Então, graças a Deus, assim como Paulo, irmão, assim como Paulo, eu vejo que uma coisa que na minha vida, eu já tive diversos exemplos na minha vida, diversos momentos de fartura, momentos de escassez, momentos de alegria, momentos de tristeza, né? E é no balanço desses momentos, dessas situações, que você vai receber a sua maturidade. É no balanço de todas essas coisas que você vai se aprimorando. Então vamos pegar, por exemplo, o ferro, né? Olha que interessante, esse é um exemplo muito interessante. Quando um ferreiro, ele quer, por exemplo, moldar, irmãos, alguma coisa, qualquer coisa que seja. Vamos pegar, por exemplo, um machado, uma espada, que é o que me vem à mente aqui agora. Um ferreiro, para ele pegar, moldar o ferro, primeiro, o ferro você tem que extrair o ferro da terra. Ele vai passar por um processo agora onde ele vai ser esquentado a uma temperatura. E essa temperatura, ela tem, né, o poder de fazer com que o ferro ele fique mole. E aí quando esse ferro estiver mole, o ferreiro vai começar a bater nesse ferro para moldar ele. E ele vai tomar a forma que o ferreiro quer. Então é assim que Deus trabalha com as pessoas. É como se você fosse esse metal, você fosse esse ferro. Você tem que ser passado pelo calor, ou seja, pela dificuldade, para que Deus pegue o martelo dele e vá moldando. Assim que Deus trabalha com a gente. Então, muitas vezes, irmãos, a gente acaba errando, acaba tropeçando, e Deus vai nos envergonhar dos nossos próprios erros, para que através da vergonha que nós passamos, pelas dificuldades que nós passamos, nós venhamos a não fazer mais isso, sabe? Então, eu vejo isso quando eu tenho criado meu filho, né? Agora lá em casa, a gente tem procurado estabelecer horário para as coisas, né? Então, às vezes o meu filho ele quer fazer alguma coisa, alguma brincadeira, alguma coisa, eu estabeleço, olha, você pode fazer, por exemplo, até, sei lá, 8 horas, 10 horas, enfim, como exemplo. Mas se ele me desobedecer, eu vou tirar 1 hora ou 2 daquilo que ele gosta de fazer. Então ele sabe que se ele faz uma coisa errada, ele vai perder um pouco daquilo que ele gosta de fazer. Então é assim que Deus faz conosco. Deus ele impõe limites e Deus ele também faz com que nós passamos por situações para ele ver onde está o nosso coração. E se em diversas vezes a gente falha numa mesma situação, ele vai promover uma outra situação para que você possa aprender que você está errando naquela situação e você vai ser corrigido, e você vai começar a pensar, poxa, por que eu fiz isso? Você vai começar a trabalhar isso na sua vida. Deus ele vai promover essas situações nas nossas vidas. Então a aprovação, a dificuldade, as coisas que acontecem, elas são necessárias. Nossa, irmãos, eu tive um momento assim de fartura, bastante fartura, momento de escassez, momento que não faltava nem sobrava. E Paulo disse assim que ele tem experiência de tudo em todos os momentos. Experiência de fartura, experiência de escassez, experiências de perseguição, experiências de tudo que você imagina, né? Porque tudo isso é necessário para que a gente aprenda. E Deus ele vai trazer situações para você, para que você, dentro daquelas situações, você possa praticar a fé, praticar a verdade. Vou dar um exemplo para você. Você está numa situação onde você recebe uma proposta indecente, você, por exemplo, você precisa sair de uma situação financeira difícil, é o que me vem na mente agora, para você facilitar alguma coisa e você receber um dinheiro bom, sabe?
dinheiro que realmente mudaria a sua vida. Ou outras situações semelhantes, por exemplo, você está numa situação que você está tendo um casamento, problemas no casamento, problemas conjugais, e o seu cônjuge não lhe dá atenção, e aí no meio dessa situação, no meio dessa aprovação, no meio de toda essa situação, no meio de toda essa aprovação, você percebe que você não está tendo aquela, como é que eu vou dizer, aquela atenção do seu cônjuge, você está passando por um problema nesse sentido, e aí vem uma pessoa bonita de onde você trabalha, uma pessoa, sabe, agradável aos olhos, e ela realmente te dá uma oportunidade de praticar mesmo um adultério. E você tendo o testemunho de que você é fiel ao Senhor, por mais que esteja todas essas dificuldades, você vai ser fiel ao Senhor. Então o Senhor, Ele vai te preparando, Ele vai te preparando para que você tenha maturidade. Mas cabe a você enfrentar essas dificuldades. Cabe a você enfrentar essas dificuldades, sabe? A coisa que eu mais tive dificuldade na minha vida é falar em público. Me expor em público, falar em público. E, nossa, a primeira vez que eu fui falar em público, irmão, nossa, eu me gaguejava, eu trancava, sabe? Na primeira situação foi assim, aonde eu tive uma dificuldade, gaguejei. Na segunda vez que eu fui falar em público, eu fiquei também com bastante dificuldade, mas, ou seja, já foi um pouquinho mais fácil. Na terceira vez eu já não senti tão mal, na quarta vez, e assim sucessivamente. Veja, pela sucessão da prática daquela situação que eu tinha dificuldade, graças a Deus, hoje, irmãos, uma das coisas que eu mais tenho prazer é falar em público. E Deus, Ele me proporcionou várias situações para que eu exercitasse isso. Por quê? Porque eu preciso falar com as pessoas, né? Eu preciso estar no meio das pessoas, falar. Eu tinha muito medo de estar no meio das pessoas, né, irmão? E hoje eu tenho muito prazer de estar no meio das pessoas. Porque, irmão, cada pessoa, cada lugar, cada momento vai te dar uma situação diferente. E essa situação diferente, ela vai te proporcionar um aprendizado novo. Ela vai te proporcionar um aprendizado novo. E esse aprendizado novo é que vai fazer com que você cada vez mais tenha o conhecimento, tenha cada vez mais a sabedoria. Mas tudo tem que ser, dar um passo de cada vez. Então é isso, irmão. Saiba que as dificuldades, saiba que a aprovação, ela é necessária para que você seja moldado. Quando você vai em Daniel, você vai ver que naquele tempo muitos vão ser purificados e embranquecidos. Por que purificados e embranquecidos? Porque no tempo que vai chegar essa dificuldade que nós sabemos, irmão, no tempo que vai chegar essa dificuldade, muitas pessoas vão estar o quê? Elas não vão estar purificadas plenamente. Então Deus vai causar situações para que aquelas pessoas que de fato são do Senhor, mas estão andando em erro, elas sejam purificadas. Sejam purificadas pela perseguição, sejam purificadas por uma série de coisas. Então é necessário, irmãos, a dificuldade, é necessário o quê? Tudo isso. O crente que não passa pela situação de dificuldades financeiras, ele não vai saber qual é a sensação, irmão, de poder saber como lidar com isso. E do mesmo modo, também tem pessoas que a vida toda tiveram uma situação financeira difícil e Deus proporciona em algum momento uma situação financeira mais elevada. Porque nessa situação elevada, muitas vezes o crente, irmão, ele estando lá embaixo, é muito mais difícil ele cair do que ele estando lá em cima. Geralmente quando a pessoa ela está lá em cima, quando ela tem uma situação financeira muito mais elevada, você vai ver que o índice de pessoas que caem é muito maior do que o índice de pessoas que estão lá embaixo. Porque a pessoa, quando ela está lá em cima, que ela tem uma situação financeira estável, a tendência de que ela venha se desviar para confiar nas riquezas é muito maior. Mas a pessoa que está lá embaixo, a tendência dela é cada vez confiar mais no Senhor, porque ela não tem mais para onde cair. Então, se o diabo não consegue fazer você cair lá embaixo, ele vai fazer você cair lá em cima, ele vai te dar um microfone para você cair. Experiências de dificuldade no casamento, problemas, são necessárias para que você também aprenda a lidar com isso quando você precisar. Dar um exemplo para outras pessoas. Irmãos, graças a Deus, né, o meu casamento ele teve problemas. Mas o Senhor me proporcionou situações onde eu consegui lidar com essa situação para que eu pudesse hoje dar exemplo para outras pessoas, né? Então as situações, as tribulações, as provações, elas são necessárias, que é aí que o Senhor vai estar te moldando, tá bom, irmãos? E graças a Deus, irmãos, que nós temos dificuldades, graças a Deus que nós temos provações, porque quando você vai para Atos, você vai ver que os apóstolos, quando os discípulos estavam sendo lá
maltratados no cárcere, eles cantavam ao Senhor e glorificavam ao Senhor, porque eles foram dignos de ser pacientes na tribulação por amor ao nome do Senhor. Então, se você tem a fé no Senhor, se você anda no Senhor, pode ter certeza, a tua tristeza, ela vai se transformar em alegria, porque a tristeza é por causa do nome do Senhor, é alegria, irmãos. Ela causa galardão para as pessoas, tá bom, irmãos? Deus abençoe. Espero que esse vídeo, espero que essa situação que você está passando em dificuldade, ela traga para você, irmão, um aprimoramento, e que você agora possa enfrentar situações muito mais difíceis através do Senhor, tá bom? Então não perca a sua fé, mas continue firme e forte no Senhor, que o Senhor vai te dar vitória. Amém? Até um próximo vídeo, agradeço de coração. Tchau, tchau.